Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, é um prazer muito grande ter nosso tempo de culto no lar, a família no lar, a igreja no lar. Estou muito contente porque tenho visto pelas mensagens que está todo mundo caminhando bem e seguindo em frente diante de tantos desafios que nós temos pela frente, tá bom? Não vou perder muito tempo, porque eu quero hoje correr, porque a gente vai falar de algo muito, muito importante para nós. Combinado? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, tá? João, capítulo 4, é o que nós vamos usar para fazer a nossa meditação hoje, culto de quarta-feira, culto de oração. Eu tenho certeza que vocês estão orando uns pelos outros, orando pela igreja, orando por mim, por minha família. E continue orando pelo nosso país. Situação grave ainda, situação muito difícil. Mas eu creio que Deus está no controle disso tudo e isso vai passar. Tá bom? Vamos ter fé nisso. Tá bom? Já abriu aí sua Bíblia? Em João capítulo 4? Está preparado? Tá bom. Então deixa aberto aí em João capítulo 4, porque a gente vai falar um pouco hoje sobre o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, tá bom? Nós vimos na última quarta-feira que Jesus convocou homens simples, pescadores, para serem seus discípulos. E Jesus não foi buscar lá nas autoridades judaicas, porque ele sabia que ali as pessoas já estavam vacinadas, contaminadas, né? Com a religiosidade, com o legalismo, com os interesses pessoais, interesses políticos. As pessoas não estavam muito preocupadas ali com o reino de Deus. Por isso que Jesus não foi nestas autoridades judaicas. Jesus foi lá no meio das pessoas simples e ali Jesus então convocou os seus discípulos. E é interessante que depois que Jesus chamou os seus discípulos, então Jesus iniciou uma série de viagens, indo por vilas, por tribos, não é? E nestas viagens de Jesus, ele encontrava pessoas deficientes, ele encontrava pessoas doentes, ele encontrava pessoas excluídas. Muitas pessoas andavam à margem da sociedade naquela época. E um dos encontros que ficou muito, mas muito marcado nas Escrituras foi o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Por isso que eu quero falar um pouquinho sobre esta belíssima história para a edificação das nossas vidas, tá bom? Então, abra lá sua Bíblia em João capítulo 4. Eu não vou ler toda a passagem agora, tá bom? A gente vai ler alguns pedaços na medida com que nós formos andando. Mas eu tenho certeza que você conhece a história, não é? Jesus chegou num lugarejo, Jesus estava com sede, Jesus estava cansado, e Jesus pediu água para uma mulher que estava ali num poço retirando água. E ali então Jesus teve um diálogo com aquela mulher, e foi um diálogo que foi se estendendo, se estendendo. Os dois foram ficando assim curiosos e Jesus foi conversando, conversando, até que no final desta história a gente vê que Jesus conseguiu falar muito, mas muito ao coração daquela mulher, tá bom? Bom, a gente vai caminhar um pouquinho pelo texto, nós vamos destacar alguns versos que expressam ali a mensagem e os ensinos de Jesus, tá bom? Em primeiro lugar, João capítulo 4, versos 6, 7, tá bom? E também o verso 9, nós vamos ver que Jesus é uma pessoa que veio romper com os preconceitos, tá bom? João capítulo 4, versos de 6 a 7, depois o 9, tá bom? A gente vai ver aqui Jesus sendo uma pessoa que veio romper com os preconceitos. Agora sim a gente vai ler, tá bom?
Verso 6 do capítulo 4 diz assim: Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, tá bom? Mais ou menos umas 6 horas da tarde, tá? Verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana. Acho engraçado o texto, né? Ele enfatiza uma mulher samaritana, tá? Tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Aí o verso 9 diz: Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí o texto diz, porque os judeus não se dão com os samaritanos. O primeiro ensino, a primeira mensagem que Jesus vem trazendo aqui para esta mulher é que ele veio rompendo com preconceitos. Um homem conversando com uma mulher estranha e ainda por cima samaritana. Ou seja, os judeus eles não falavam com os samaritanos, não é? E aqui nós já percebemos Jesus rompendo com estes preconceitos. Em outras palavras, nós podemos dizer o seguinte, que Jesus é Senhor de todas as pessoas. Nós encaixamos somente algumas pessoas para serem apresentadas a Cristo. Mas ele recebe a todos. Nós somos preconceituosos em relação à cor das pessoas. Nós somos preconceituosos em relação à vestimenta. Nós somos preconceituosos em relação à cultura do outro, não é? E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque se somos cristãos, nós também precisamos romper com os nossos preconceitos. Em segundo lugar, nós vemos que Jesus também é uma pessoa que veio romper com o ensino tradicional. Capítulo 4, verso 10 diz assim: Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus não disse quem ele era. Jesus não apresentou aqui um plano enorme na salvação. Jesus não fez julgamentos. Inclusive, Jesus nem citou a lei, não fez nada disso. Jesus simplesmente usou uma figura ilustrativa para chamar a atenção daquela mulher. Irmãos, muitas vezes o nosso ensino ele é pesado. O nosso ensino, às vezes, é ofensivo. Porque, infelizmente, nós ainda não aprendemos a romper com o nosso ensino tradicional. Nós temos que romper com isso. Por isso que muitas vezes nós nos vemos como os doutores da lei e não como os representantes de Jesus Cristo. Até hoje nós seguimos uma tradição. Nós canonizamos os nossos costumes como se fossem intocáveis. Nós até falamos muito, mas vivemos muito pouco. O que o mundo precisa ver hoje é muito mais a vida de Jesus em nós do que suas palavras. A nossa vida, à medida com que nós andamos e vivemos, vai falar muito mais sobre o Senhor Jesus. E eu fico impressionado porque muitas vezes não somos coerentes com aquilo que nós falamos e também com aquilo que nós vivemos. Por isso que nós temos que romper um pouco com esse nosso ensino tradicional, tá bom? Em terceiro lugar, nós vemos também que Jesus é uma pessoa que veio romper com as dúvidas. Capítulo 4, verso 13 e 14, lemos o seguinte: Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus é uma pessoa que veio romper com as dúvidas.
Jesus diz aqui, né? Quem beber desta água, ele diz, nunca mais terá sede. Engraçado que na época que Jesus vivia, as pessoas viviam com dúvidas, com incertezas, não só em relação ao judaísmo, ao Messias, mas também em relação aos governantes. E Jesus é tão confiante em sua mensagem, em sua palavra, que ele diz, nunca mais terá sede. E é engraçado que ele completa, não vai ter mais sede, e ele diz, vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Às vezes eu fico pensando o quanto que a nossa vida está jorrando, o quanto que a nossa vida está transbordando a vida de Jesus. Talvez muito pouco. Isso é muito preocupante. Os crentes atuais mudam de opinião muito rápido, desanimam, desistem, vão para cá, vão para lá. Parece aquela barata tonta que não sabe o que quer. Sabe por que não, ele anda para lá e para cá? Porque são pessoas que andam com dúvidas em relação à palavra de Deus. Por isso, irmãos, a nossa vida é tão instável que muitos não querem ser cristão por nossa culpa. Muitas vezes a nossa vida é um escândalo para os outros, tá? Vamos seguir em frente. Jesus é uma pessoa que veio romper também com a falsidade. Capítulo 4, verso 16 e até 18, Jesus tem um momento aqui tenso com essa mulher. Jesus diz assim, acudiu-lhe Jesus, vai e chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ai, ai. Jesus é uma pessoa que veio romper com a falsidade, ou seja, Jesus apoia a verdade. Você vê que em tudo isso que a mulher diz, Jesus bem no finalzinho disse, olha, só isso aqui que você está falando é verdade, o resto é tudo conversa. Aquela mulher vivia em torno da mentira, vivia em torno do engano. E Jesus confrontou aquela mulher não para julgá-la, mas para levá-la a um caminho de verdade. Os cristãos vivem uma vida mentirosa. Não são na igreja o que são em casa e no trabalho. Pode ter certeza disso, não são. Os cristãos vivem mentindo para si mesmos. Aquela aparente espiritualidade esconde um sofrimento e uma dor interior. Jesus é uma pessoa que veio romper com a falsidade. Nós precisamos, irmãos, pensar muito sobre isso e não ter uma vida dupla. Nós temos que viver a verdade. Por último, tá? Nós aprendemos o seguinte, que Jesus é uma pessoa que veio romper com a forma e o lugar de adoração. Capítulo 4, verso 22 em diante, Jesus diz, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus é uma pessoa que veio romper com a forma e o lugar de adoração. A adoração ao Pai não depende de uma forma e nem mesmo de um lugar. A nossa casa pode ser um lugar de adoração. O nosso ambiente de trabalho pode ser o lugar onde Deus é exaltado e glorificado. O cristão ainda está muito longe de entender sobre o lugar da adoração. Por isso que eu disse que esse nosso confinamento não é nada agradável. Mas ele está servindo para nos dar cada lição. O retorno da igreja no lar, irmãos, é muito mais para que a família seja fortalecida. O interior do homem,
é o melhor lugar para se adorar a Deus. Por isso, não se preocupe, o nosso templo está lá quietinho, ninguém vai roubar, ninguém vai mexer nele, mas se preocupe com a sua vida de oração, você aí junto com a sua família. Irmãos, para a gente fechar, só esse encontro de Jesus com a mulher samaritana já seria suficiente para explicar os reais motivos porque Jesus veio ao mundo. Só essa história já seria suficiente. Jesus veio promover uma mudança no interior do homem. A lei criou um ser cerimonial voltado às práticas vazias. E Jesus veio mostrando através do seu ensino que ele quer tratar com este homem interior. Eu tenho certeza que Deus também quer tratar com o seu interior, com o seu coração. Deus quer transformar a sua vida. As pessoas hoje estão voltadas a tantas cerimônias, a tantas práticas vazias. E talvez você esteja tão preocupado com as coisas práticas que você esquece de consultar o seu próprio coração. Pense sobre isso. Deixa Deus falar ao seu coração, tá bom? Olha, Deus te abençoe. Hoje sim eu vou saudar vocês, né? Ó, abraço, tá bom? Saudade de vocês. Eu tenho ido lá na igreja, fui sábado, tá bom? Fui ontem, terça-feira. Eu e o Nicodemos fomos resolver uns probleminhas lá, mas fique tranquilo, está tudo em paz. Neste sábado de manhã eu vou dar um outro pulinho lá também. A gente está resolvendo algumas questõezinhas lá. Coisa simples, mas não pode deixar passar, tá bom? Continue orando por nós, continue firme, não desanime, tá bom? Se você tiver dúvida, sabe o que você faz? Ó, consulta a palavra de Deus. Fecha os seus olhos, ore ao Pai. Ele é o único que pode preencher verdadeiramente o seu coração. Pense sobre essa história, sobre a mulher samaritana, tá bom? Tchau, beijo e até domingo. Não esqueçam de colocar no grupo as suas dúvidas, porque neste domingo eu vou tentar fechar ainda o assunto que nós estamos falando, tá bom? Tchau, tchau.